Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui, como de costume, com a Carol Simão e com o Thiago Moreira, voltando aí para a gente começar mais um livro da Bíblia. Vocês já devem saber, por outros carnavais aí que a gente já divulgou em outros episódios, que estamos entrando em 1 Coríntios. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e, poxa, já comecei a ficar meio nostálgica, entendeu? Porque começamos lá no meio da pandemia, gravando Gênesis, e agora a gente já tá em 1 Coríntios, e eu gosto de datar, e eu fiz isso em Gênesis. Eu estou atualmente com quase 35 anos. Então já faz um tempo que a gente grava isso aqui. Eu já passei dos 45, hein? 46 hoje. Eu tô chegando nos 40. Você tá nos 30 ainda? 39. Esse ano chegou aos 40. Eu achava que você era mais velho que eu. Só aparência, só. Eu sou de 85. É bom que se eu morrer, vocês levam. Vocês só arrumam um editor. Jesus. Tudo bem, pessoal? Bom voltarmos aí para mais uma carta. Uma carta, assim, quase sem problemas, né? Como 1 Coríntios. Suave. Mas uma carta que realmente tem muita instrução e muito prática, né? Vai ser muito bom caminhar nesses 16 capítulos aí com vocês. Lembrando que hoje a gente não entra ainda no capítulo 1, tá? A gente tem um primeiro episódio, sempre que a gente começa um livro novo. É o prefácio, onde a gente vai falar sobre os objetivos da carta, a autoria, tentar datar ela, o que a gente vai encontrar dentro dela e tudo mais. Acho que é uma introdução bem interessante para a gente realmente experimentar, ou pelo menos tentar descobrir o que a gente vai experimentar ao longo dos capítulos seguintes aí. Você fica com a gente aí para conhecer um pouquinho dessa carta aí. Primeira aos Coríntios, que talvez não seja a primeira aos Coríntios, a gente deve falar um pouquinho sobre isso também, né? Mas é isso. Fiquem aí então com o áudio dos créditos do programa que algum ouvinte mandou pra gente. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Davi Alex Henriques, moro em Diadema, São Paulo. Sou ouvinte do LBC, Leitura Bíblica Comentada, e participo da Igreja Batista da Fé, do bairro de Interlagos, na região sul da cidade de São Paulo, Avenida Atlântica 3127, ao lado da Drogaria São Paulo, 24 horas. Agradeço à editora Mundo Cristão por disponibilizar e emprestar o uso da Bíblia Nova Versão Transformadora, NVT, e à musicista Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora Inspiração em 3 Tons, Jazz de 1997, para que esse programa possa semanalmente ir ao ar. Como ouvinte do LBC, sou edificado e posso edificar outras pessoas cristãs ou não cristãs, e é muito bom acompanhar a Carol, o Thiago e outros convidados e convidadas. Vamos começar então, prefácio de 1 Coríntios. Algumas coisas que a gente sempre fala, né? Autoria, tem alguma dúvida sobre quem escreveu essa carta, não? Na verdade, antes da gente falar isso, eu acho que esse é o primeiro livro que a gente vai tratar que é casadinho, né? Então tem 1 Coríntios e 2 Coríntios, né? Ah, boa, Carol. Então acho que é importante a gente frisar aí pro pessoal que não necessariamente vai ser 2 Coríntios em seguida. Não necessariamente não será. Não será, exatamente. E 3 Coríntios, talvez 4 Coríntios, né? Se aparecer, né, lá nos Mar Mortos. Não, a gente tá brincando, só para situar aqui e começar nossas conversas. Existe um debate aí entre os estudiosos sobre quantas cartas Paulo escreveu para a igreja em Corinto, né? Para a igreja na cidade de Corinto. É claro que as cartas inspiradas, canônicas que nós temos são 1 e 2 Coríntios. Isso não muda e nem vai mudar. Sim. Mas há indícios
dentro dessas cartas de que Paulo escreveu outras correspondências. Sim. Era uma igreja bem fácil, né? E que, na verdade, essa que a gente chama de 1 Coríntios não é a primeira carta de Paulo àquela igreja. E o maior indício disso está dentro do próprio livro, né? No capítulo 5, versículo 9, quando Paulo fala assim: quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Ou seja, Paulo já havia escrito para eles antes uma carta. E depois vai ter outros indícios também que eles escreveram uma carta pro apóstolo, porque em vários momentos da carta Paulo vai falar assim: quanto ao que vocês me escreveram, eu respondo isso. São as réplicas e as tréplicas, né? Exatamente. Isso acontece em 2 Coríntios também, né? Que dá o indício de uma quarta carta. Isso. Aparentemente são, pelo menos, né, do que a gente tem indício aqui, 4 correspondências entre o apóstolo e a igreja lá na cidade de Corinto. Agora uma pergunta séria, hein? Quero que vocês respondam com seriedade. Quando o pastor lá na minha igreja falar, abram em 2 Coríntios, eu posso abrir nessa carta? Ou pior, se tiver um quiz assim, quem sabe tem um quiz nesse programa no final e a gente for falar alguma coisa, essa vai ser 1 Coríntios, vai ser 2? Enfim, o Thiago já falou que é o Paulo que escreveu. Como é que você tem tanta certeza assim, Thiago? Capítulo 1, versículo 1. A segunda palavra, né? A primeira já fala, né? E essa carta, né, a gente discutiu sobre isso em outros prefácios. Tem algumas cartas que algumas pessoas que não creem na inspiração bíblica, vamos colocar assim, ainda debatem. Essa carta, mesmo no meio de pessoas que debatem sobre questão de autoria, ela é muito atestada que é de Paulo mesmo. É claro que a gente não vai se guiar por isso, nem se pautar por isso. A gente crê do que está escrito na palavra de Deus é inerrante, é infalível, é verdadeiro. Sim. Então a gente já parte do pressuposto que é o apóstolo, mas mesmo nos meios de pesquisa que não olham assim, no meio acadêmico que não olham para a Bíblia com esse caráter autoritativo e inspirado, não há muita discussão sobre a autoria desta carta. Paulo geralmente é reconhecido pelo contexto, pelas questões de evidências mesmo, que é ele de fato o autor da carta. O que eu acho muito legal é o respeito que Paulo tinha, né, entre o meio cristão. E eu falei em off que eu ia trazer aqui uma curiosidade sobre o meu filho mais velho, Benjamin. Se hoje eu tô com 34 para 35, ele acabou de completar 6 anos. E ele chegou numa fase que ele começou a questionar certas coisas. Ele não fica mais naquela bolha, que é só em casa, né? Ele já vai pra escola, convive com outras crianças. E aí eu tava contando a história de Saulo. Porque ele toda noite fala assim: mãe, eu quero uma história. Você falou de Saulo ou de Saul? Saulo. Ok. Ele fala assim: mãe, me conta uma história, mas tem que ser uma história que eu não conheço. E aí, claro, tem milhares e centenas ainda, mas... Acabou de gravar Joel, hein, Carol? Pois é, então, mas ainda é difícil transformar isso numa coisa mais lúdica para uma criança de 6 anos, né? E aí eu comecei a contar a história de um homem chamado Saulo, que perseguia os cristãos. E aí fiz tudo, né, do jeito ali, propício pra idade dele e tal. E ele, nossa, mas que homem mau, né? Ele merecia ser preso, né, mãe? E aí eu contei a transformação, né? E que agora Saulo, ele tinha se encontrado com Cristo e que ele tinha aceitado a Jesus. Aí o Benjamin falou assim: mas mãe, como é que as pessoas vão acreditar nele? Como é que as pessoas vão acreditar que ele mudou? Eu falei: então, filho, inclusive ele mudou de nome para as pessoas perceberem que ele tinha uma nova identidade. Ele passou a se chamar Paulo, né? E aí, tipo, acho que isso fez na cabeça do Benjamin, pode ele mudar de nome, assim, né? Isso? Ele, como assim ele mudou de nome? Aí eu comecei a contar, e contei o que, mais ou menos, de novo, muito por cima, quem foi Paulo e a importância de Paulo e tal. Aí ele, mãe, realmente, se eu conhecesse Saulo e ele falasse que ele tinha virado crente, eu não acreditava não, né? Aí eu, E assim, de novo, o Saulo, enquanto Saulo, ele tinha muito respeito entre os fariseus, né? Por todo o histórico dele, né? Ele era um homem que realmente se dedicou aos estudos e tal. E quando ele se tornou Paulo e realmente se tornou uma nova criatura, literalmente, né? A gente vê que ele continuou com muito respeito, mas mudou, né? Porque aqueles que ele perseguia passaram a ser seus colegas, né, de perseguição.
E eu acho isso muito bonito, porque ele ganhou muito respeito entre os cristãos, né? E tanto respeito que ele mandava cartinha disciplinando a galera, né? A gente nunca contou a história do Paulo ou Saulo, né? Acho que nem quando a gente gravou Efésios falamos da conversão dele. Eu acho que não. Eu acho que a gente deu uma pincelada, mas eu acho que a gente vai entrar mesmo quando a gente estiver gravando Atos, né? É, né? É, então. Mas acho que a Carol meio que já falou, né? Ele era judeu, sempre foi judeu, né? Sim. E como um bom judeu da época, odiava todos os seguidores de Cristo e perseguia eles em nome da religião. Até que tem uma famosa cena de conversão dele e, como a Carol falou, ele se torna o grande Paulo e passa ele a ser odiado pelos ex-colegas aí judeus. Sim. Enfim, é uma história bem bonita aí de conversão e tudo. E foi preso no fim das contas, né, Carol? Várias vezes. Várias vezes. Mas vamos falar de Coríntios. Tá bom. Primeiro de tudo, olha só que interessante. Depois eu vou explicar uma palavra aqui chamada istmo, que também foi uma coisa nova que eu aprendi, tá? Não sabia, mas guarda por enquanto. Ele tá falando lá do contexto, né? Acho que a gente tem que apresentar um pouco do contexto da cidade de Corinto e tudo mais. E aí ele menciona lá que existiam os Jogos Istmo. Os Jogos do Istmo, um dos 2 eventos atléticos mais famosos daqueles dias, o outro eram os Jogos Olímpicos, olha que legal, eram sediados em Corinto, o que provocava um tráfego mais intenso de pessoas. Mesmo pelos padrões pagãos de sua própria cultura, Corinto tornou-se tão corrupta moralmente que o seu próprio nome virou sinônimo de depravação. Corintianizar representava imoralidade flagrante e libertinagem acompanhada de embriaguez. É muito claro, à medida que a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse episódio e conforme os próximos episódios dos capítulos que nós vamos gravar, é muito claro que isso adentrou a igreja, né? É. Nós vamos ver problemas. Ela estava vivendo naquele contexto, né? Exato. Então nós vamos ver problemas de imoralidade dentro da igreja, nós vamos ver várias questões aí que envolvem, né, uma metrópole da época, vamos colocar assim, como Corinto, com a igreja local ali. Problemas que a cultura, e a gente nunca pode esquecer disso, é uma lição para nós, né? O quanto a nossa cultura está influenciando a nossa vida. Sim. Porque em Corinto isso foi muito forte. Sim, e eu acho muito interessante também, porque hoje em dia a gente vive muito numa sociedade de que não, cada um vai dar conta de si a Deus, então deixa. Você vê às vezes o seu irmão fazendo uma coisa errada e você fala, não, mas essa pessoa tá na igreja há quantos anos? Deixa que Deus vai tratar. E aí Paulo vem e ele do jeitinho dele, né, fala, o ferro afia ferro, eu sei que não, tá, vocês estão entendendo. Porque acho que a nossa responsabilidade, quando a gente vê um irmão tendo um problema, uma dificuldade, exortar em amor. E eu acho que isso Paulo faz muito bem. Ele não vem com aquele olhar julgador. Eu não faço isso e vocês estão fazendo, presta atenção, entendeu? Pelo contrário, ele exorta aqui e fala, galera, vocês têm que ser diferente, meu irmão, por favor, né? Vocês estão envergonhando. Mas ele dá umas boas borrachadas ali, ele fica bem irritado. Então, ele dá essas borrachadas porque ele tinha, né? Porque precisa. Precisou, né? Exato. Mas acho que a gente também, às vezes, tem que fazer isso com certos irmãos, né? Fala assim, queridão. Era uma igreja que era filha dele, né? Sim. A gente tem o Paulo fundando essa igreja na sua 3ª viagem missionária. Quando a gente for passear por Atos, vocês vão conhecer melhor quais são, como que foi o trajeto e tudo mais. Mas ele funda, aliás, na 2ª viagem, na 3ª ele escreve, quando ele tá indo para Éfeso, ele escreve essa carta, muito provavelmente, né, o que os eruditos dizem, ele funda essa igreja e aí ele começa a se relacionar com eles. Eu falei que eu ia falar para vocês sobre esse negócio de istmo, é uma coisa da geografia, tá? A ideia é assim, você tem um mar entrando, tipo, num bracinho de terra, dividindo 2 mares. Era isso? Uma faixa de terra estreita que liga 2 grandes extensões de terra e é cercada por água em 2 lados. É, isso mesmo. E aí o que acontecia? Os navegadores e as mercadorias, elas transitavam muito por navegação na época. Eles tinham a opção de fazer uma volta enorme por baixo lá, que era até arriscada, ou, que deve ter sido muito curioso, enfim, muito interessante de assistir, eles chegavam na cidade ali em Corinto, na região de Corinto, colocavam os navios em
toras pra ir passando por terra com o navio, assim, meio que empurrando mesmo, pra ele cair na água do outro lado. E isso levava alguns dias aí, esse trânsito do navio. Então, o que acontecia? Pensando para os dias de hoje, era uma cidade portuária, basicamente, onde tudo e todo mundo e todas as culturas meio que ficam por ali. Inclusive, se prosperou muito por lá a prostituição. A gente vai ver isso como um tema da carta, por exemplo. Porque são os navegantes que estão passando ali. Eles são obrigados a pernoitar ali 1-2 dias e seguir viagem. Então, é um ambiente todo propício para essa depravação do ser humano. E, de fato, é. Para quem vive aí em grandes cidades, grandes metrópoles, onde a tendência do ser humano é de se acumular e infelizmente aumentar essa sensação aí de depravação, sabe o que é viver uma igreja nesse meio. Porque as pessoas que vivem ali é o dia a dia delas, sabe? É muito mais fácil para essas pessoas caírem nos pecados normais da cidade do que num lugar onde ela tá mais tranquila, vai. A cidade vive numa ética um pouco mais agradável, vamos dizer assim. Então a gente vai ver o Paulo brigando muito com eles nessa questão de, olha, vocês não foram salvos, vocês têm que demonstrar uma vida diferente. Eu sei que vocês estão aí vivendo num contexto que não colabora, mas vocês têm que ser sal e luz nesse meio aí. Tem uma citação de um historiador pagão que retrata bem isso que o Tan tá falando, que diz o seguinte, né? A situação moral era tal que Corinto foi certa vez descrita como o paraíso do marinheiro, o céu do bêbado e o inferno para uma mulher decente. Uau. Pois é. E lá tem uma igreja. Exatamente, o evangelho chega até lá. Eu acho que seria legal até a gente ler, o texto não é curto, mas eu acho que seria interessante depois a gente ler Atos 18, porque fala sobre a chegada do evangelho em Corinto. Eu acho que vale a pena a gente dar uma lidinha pro pessoal se situar. Lê aí, Thiago. Sim, já li. Mas é interessante, porque o evangelho chega até essa cidade é uma metrópole, como a gente falou. Ela era a capital da província, né? Província da Caia, que eles chamavam. Uma cidade próspera, uma cidade com dinheiro, com os jogos que atraíam muitos turistas, com a questão portuária, como o Tan falou, que trazia muita gente de fora pra cidade. E isso tudo levava a uma bagunça com idolatria. A gente vai falar sobre templos daqui a pouquinho que tinha em Corinto, um deles bem relacionado à questão da prostituição, como o Tan já citou. Então era uma cidade com bastante gente para a época. Os mais conservadores dizem que cerca de 100 mil habitantes, o que era muito pro mundo antigo. Sim. E alguns chegam a dizer que poderia chegar até 700 mil. Uau. Habitantes. É gente pra caramba, né? Então dizem que na região ali só era menor do que Atenas. Então era uma cidade grande, uma cidade promíscua, uma cidade com muita gente de passagem por ali, que não tinha um compromisso moral com os moradores locais, e isso tudo influenciava a relação ali e até como a cidade ficou conhecida, como o Tan falou, né? O termo que era usado para se referir a Corinto como uma cidade imoral, né? Então vamos lá, Atos 18 nos traz o contexto bíblico de quando Paulo chegou nessa cidade, como esta igreja foi fundada. Isso se dá na década de 40, pela maioria dos estudiosos aí, tá bom? A chegada de Paulo aqui nessa cidade e a fundação da igreja, e a maioria acredita que esta primeira carta que a gente tem, né, que a gente já brincou que não é a primeira, ela é da data ali da metade da década de 50, 55, 57, por aí. Uma igreja de uns 10 anos de vida aí, alguma coisa por aí, então. Então vamos lá, Atos 18, vou começar do versículo 1, diz assim: Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: Vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentil temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo.
creram e foram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo. Continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando Gálio se tornou o governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Gálio se voltou para os acusadores e disse: ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Gálio, no entanto, não se importou com isso. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então, se despediu dos irmãos e foi para Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Essa de chegar na sinagoga, pregar e acabar indo para os gentios depois era o modus operandi do Paulo, né? Em praticamente todas as cidades que ele ia. Sim. Sim. Não sei se você notou na leitura, fala que Priscila e Áquila chegaram depois de um decreto de um imperador, né? Cláudio César. Uhum. E isso se dá em 49 depois de Cristo. Por isso que a maioria acredita que essa igreja foi fundada aí no finalzinho da década de 40. Legal. Só uma questão sobre a autoria. Diga. Sim. A gente lê lá no versículo 1, vou ler aqui o versículo 1 da carta, diz assim: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes. Ele apareceu na sua leitura agora, não foi? Exatamente, eu não sei se vocês prestaram atenção na leitura de Atos, aparece um Sóstenes, provavelmente o mesmo Sóstenes, que era um líder da sinagoga e que havia se convertido e que pela sua conversão foi inclusive espancado pelo povo que estava querendo perseguir Paulo ali. Bem tranquilo, né? Então esse Sóstenes é citado aqui junto com Paulo no primeiro versículo aí da carta como alguém que era importante, conhecido dos coríntios ali, né? A gente reclama de ser cristão hoje em dia, mas devia ser bem fácil ser cristão aí no começo do cristianismo, né? Não é? Era pôr a vida em risco o tempo todo. Eu tô preparando uma pregação pro domingo ali, onde a gente vê aquele episódio lá em Atos 5, onde Pedro e os outros apóstolos são presos. Eles tinham acabado de ser presos em Atos 4, sabe? E, cara, todo dia, toda hora estão sendo presos, são agredidos. O Paulo vai falar várias vezes aí chega a ser considerado morto uma hora. Dureza, hein? E a gente reclamando dos dias de hoje aí. Sim. Bom, a gente já tem o Paulo como autor, a gente já tem a época em que foi escrita, já tem um pouquinho do contexto de Coríntios. Obviamente, conforme a gente for passando ao longo do livro, essas coisas elas vão ganhando carne, né? Vão ganhando um pouco mais de corpo, mas esse prefácio é interessante da gente realmente já construir o esqueleto, né? Exato. Eu acho que tem duas coisas sobre a cidade que é importante a gente passar aqui também, porque vai ser muito relevante para o restante da nossa caminhada aqui na primeira carta aos Coríntios, né? A primeira é que Corinto era uma colônia romana. Sim. Nós falamos sobre isso lá na carta de Filipenses também, que nós passamos recentemente. Sim. Então, como colônia romana, tinha certos privilégios, tinha certo prestígio, né? Então era uma cidade que até por isso as pessoas iam, tinha bastante habitantes, porque tinha uma certa proteção, tinha um certo cuidado do império e alguns benefícios por ser uma colônia romana, porque é uma cidade que tinha sido destruída e depois foi reconstruída por um imperador romano ali, cerca de 46 a.C., do Júlio César, ordenou a reconstrução da cidade. Então ela se tornou uma colônia romana, uma cidade de importância. A segunda é aquilo que nós citamos sobre a idolatria que envolvia a prostituição na cidade. Sim. Quando nós pensamos em prostituição nos dias de hoje, nós pensamos em algo que envolve moralidade, que envolve questão financeira, né? As pessoas, elas vendem o corpo por causa de dinheiro. No mundo antigo, isso também era verdade, mas tinha outro motivo, que por mais louco que pareça para nós, é um motivo religioso. Cultuar, né? Exatamente. Em Corinto, tinham 2 templos principais. O templo a Apolo e o templo a Afrodite.
Que é a deusa do amor, né? Exato. Esse templo, a Afrodite, ele era localizado num lugar alto lá na cidade, né? Próximo, inclusive, de um grande precipício ali, né? Numa localização mais alta da cidade. E os historiadores dizem que tinham cerca de 1000 prostitutas cultuais que promoviam, né, esse culto no templo de Corinto, onde as pessoas iam. E aí, uma questão de sinal de fertilidade para os deuses e coisas do tipo, tinham relações com essas prostitutas como uma forma de culto. Então você imagina a loucura que era essa cidade e como Paulo vai ter que tratar problemas sobre questões sexuais na carta, falando sobre quem une o seu corpo a uma prostituta se faz um com ela, né? A gente vai chegar a textos como esses aqui, Paulo mostrando o problema disso, porque era algo enraizado na cultura da cidade ali de Corinto. Até o conceito de estrutura familiar, ele vai tratar bastante na carta também, ganha uma importância muito grande dentro desse contexto, né? É difícil pensar que as pessoas eram monogâmicas até nesse contexto. Não, e também a gente tem que lembrar que nós já, bem ou mal, já fomos criados numa cultura com um fundamento cristão. Nós 30 a mais, né? Não, nós no Brasil. Ah, tudo bem. Apesar de estar degringolando a coisa, não há tanto ainda, né? É, exato. Querendo ou não, tem uma moral judaico-cristã ainda, mesmo que bem ofuscada, na nossa questão cultural. Sim. Eles não tinham isso. É, verdade. Eles não tinham isso. Então, para eles, isso era o normal. Sim. Né? Isso era o padrão de vida que eles aprenderam no contexto grego da sexualidade, da sensualidade, de todas as coisas ali que envolviam, ainda mais numa cidade que tinha todos esses problemas, como nós falamos, né? Pensa sua criança indo pra escola e o mundo sendo assim, sabe? É isso que ele tá aprendendo ali, brincando na rua, é isso que você vê passeando. Já falando um pouquinho ainda da cidade, né? Eu já mencionei um pouco aí na minha citação, mas Corinto era extremamente cosmopolita, né? A gente já falou bastante. Um autor aqui diz que seus jogos atléticos só perdiam importância para os Jogos Olímpicos. Olha aí. Aí vem uns números interessantes, ó. O teatro aberto acomodava 20 mil pessoas. Cara, e não tem microfone, não tem nada. Pra quem já teve a experiência de ir num teatro aberto e ver como é que funciona a acústica, é algo assustadoramente milagroso, assim. Sim. Mas enfim, não é esse o assunto. Mas eles tinham um teatro aberto para 20 mil pessoas, um teatro fechado para 3 mil pessoas. Templos, santuários e altares pontilhavam a cidade. Cara, era uma bagunça, né? Era tipo o centro de São Paulo, assim, o Brás, pra quem já foi. Só que de religiões ali ainda. E outra questão importante que vai ser bem problemática nos primeiros capítulos da carta é que era uma cidade de muita influência grega e que dava alto valor à questão dos discursos retóricos, das pessoas, dos filósofos. Tanto é que a igreja vai entrar num problema de divisão porque prefere a fala de um do que a fala de outro, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, né? Apolo era alguém eloquente, então isso ia causando divisão por causa que eles davam alto valor à questão do discurso, da retórica, da filosofia e se apegavam a líderes humanos. E Paulo vai ter que lidar com isso como um motivo que acabou dividindo aquela igreja quando eles tinham que, na verdade, olhar para o evangelho e para Cristo, né? Enfim, né? Ele estava ali com um pé na igreja e outro no mundo, né? Difícil viver isso aí, viu, Carol? Difícil. É, então, mas até essa questão de pé na igreja e pé no mundo, a gente tem que se colocar, e eu não tô justificando, evidentemente Paulo é bem duro com eles, né? Mas a gente tem que se colocar no papel deles, porque é diferente da nossa visão, nós que crescemos na igreja. Eu, pelo menos, cresci na igreja, Carol também, o Tan, não sei com quantos anos chegou na igreja. Também nasci. Também nasceu na igreja. A gente já tem essa visão de pé na igreja e pé no mundo. Eles acabaram de se converter. Sim. E a própria igreja é uma novidade lá, Exato, a igreja acabou de ser fundada, eles não sabem ainda, eles não têm conhecimento da lei do Antigo Testamento, é uma cidade grega, eles estão aprendendo, é o beabá. Eles são as cobaias, por assim dizer. Sim, então eles não têm esse fundamento, né? Sim. É algo muito novo. Acho que fica de alerta pra gente, leitor, se a gente tá pronto a jogar pedra neles, pelo menos diminuir o tamanho da pedra de começo, assim, sabe? Ai. Tá, mas acho que a gente não pode fugir do prefácio em coisas que a gente vai encontrar ao longo da carta.
Acho que vale fazer pelo menos um panorama de temas ou de versículos, aqueles que todo mundo sabe e não sabe onde tá, sabe? O que a gente vai encontrar ao longo de 1 Coríntios? Bom, vamos tentar ir pela ordem para facilitar para quem tá nos ouvindo? Sim. Se a gente pudesse fazer um esbocinho aí da carta, eu acho que isso nos ajuda. Os 4 primeiros capítulos, basicamente, depois da introdução, né? Nós temos uma introdução na carta ali com a oração de Paulo, que é muito comum, saudação e tudo. Mas os primeiros 4 capítulos, basicamente, tratam do problema da divisão na igreja, que eu acabei de citar. Sim. É uma divisão que envolvia orgulho, que envolvia partidarismo. Então, várias pessoas importantes passaram por aquela cidade. Paulo, Apolo, como nós citamos. Provavelmente Pedro, que é citado aqui, passou por lá. Apesar da gente não ter muitos registros exatos. Mas e isso começou a criar grupinhos na igreja. Não, eu gosto mais desse, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. E isso começou a criar, por causa da questão que a gente falou, da eloquência, do discurso, da retórica, começou a criar divisão numa igreja que, na verdade, deveria estar unida em torno de Cristo e do Evangelho. Certo. Então, o primeiro grande tema da carta, nesses 4 primeiros capítulos, é sobre esse problema da divisão, que deveria ser combatido ao entender o que é o Evangelho e a unidade que a igreja deveria ter. Aí depois a gente vai ter... Isso foi... logo de cara, né? Vai aparecer a questão que você falou de falta de unidade e tudo mais. É atacado por Paulo uma questão de imoralidade. A gente vai encontrar lá um cara que tem um relacionamento com a própria madrasta, sabe? Um negócio... Sim. Meu Deus, sabe? Muito louco. Só que por tudo que a gente desenhou, talvez não seja tão meu Deus pra cultura deles ali, né? Exato, porque o que Paulo condena, além do pecado, evidentemente, é que a igreja sabia e não fazia nada. Exato. Não era nem só o problema maior, do né? pecado. O pecado era a igreja tava achando aquilo normal, tava indiferente àquela realidade. Pois é. Então o capítulo 5 trata bem desse problema, onde até o trecho que a gente leu, né, de que em carta já vos escrevi. Então Paulo já tinha alertado anteriormente sobre a questão de imoralidade sexual, que era um problema naquela cidade. Você vê como isso era um problema na igreja. Paulo já tinha mandado uma carta anterior falando sobre isso. Certo. E agora ele tem que mandar uma nova carta, que é essa carta que nós temos em mão, 1 Coríntios, para falar que a igreja deveria não se associar com essa pessoa e discipliná-la, né? Usando a nossa linguagem atual. E aí ele vai começar a abordar alguns assuntos de cunho mais de estrutura familiar, né? Ele vai falar, por exemplo, sobre celibato aqui, acho que é bem interessante. Se eu não me engano, acho que é o único texto maior, assim, na Bíblia que vai falar bastante sobre esse negócio, vale a pena casar, não vale a pena casar, e se vai casar, como é que casa, e eu não quero queimar muito a largada em ficar explicando muito o que vai ser, mas a gente vai encontrar instruções sobre o casamento, sobre o não casamento, sobre divórcio, vai aparecer tudo isso aqui nessa carta. Isso se dá lá a partir do capítulo 7, só um parêntese aqui, voltar um elemento que eu acho que é importante também no capítulo 6, que um outro problema também por causa de divisão, de maus relacionamentos na igreja que estava acontecendo, era a questão de levar disputas legais, né? Sim. Levar um crente e o outro ao tribunal. Em vez de resolver os problemas internamente, um mau testemunho que a igreja estava dando, porque um irmão estava processando o outro, levando diante de um incrédulo para julgar casos, em vez de resolver ali o problema entre eles. Então isso também aparece no capítulo 6, antes de chegar na questão do casamento que o Tan acabou de falar aí, né, do capítulo 7 em diante ali. E o capítulo 7, também, uma questão interessante, é que é aquela parte, ou começa aquela parte, que parece que é a parte de dúvida dos coríntios. Sim, a resposta da cartinha anterior, né? É, exato, né? No capítulo 7, versículo 1, começa assim: agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo... Aí Paulo vai começar a responder perguntas. Então parece que eles estavam com dúvidas. E é meio que checklist aí mesmo, né? Interessante. Sim. Parece que eles estavam com dúvidas sobre a questão do casamento. E Paulo vai falar um longo discurso sobre o casamento, sobre uma mulher que se converteu, por exemplo, e o marido não se converteu, como ela deve lidar no casamento. Uma série de coisas. E é bem instrução aí, né? Diferente do que foi até agora, onde Paulo estava acusando um pecado, se remendem e tudo mais. Aqui é bem didática a coisa.
Não é ele recriminando nenhum tipo de coisa que eles estavam fazendo, nem nada. E até falando sobre a sexualidade de maneira adequada, no contexto adequado que é o casamento. Que serve pra todo mundo que faz curso de casais, antes do casamento, passa por aqui, né? Não tem como não passar. Depois a gente vai ter, acho que a partir do capítulo 8, aquela questão de... posso comer alimentos sacrificados a ídolos, lembra? Eles estão num contexto super politeísta lá. E eu não sei como tá nos dias de hoje, faz bastante tempo que eu não ouço pessoas preocupadas com isso, mas eu lembro que quando eu era adolescente isso era muito comum, principalmente por causa das religiões africanas e matrizes africanas que a gente tem no Brasil, que tem muito aquela questão de oferendas e tudo mais, Cosme e Damião. Até o docinho de Cosme e Damião. Exatamente, eu ia falar, até o docinho de Cosme e Damião. E aí fica... Eu lembro que na minha igreja toda hora vinha esse assunto. Tá, mas e aí, posso? Se alguém me der um docinho, posso comer? Não posso. Se eu achar uma macumba e, sei lá, uma pessoa... Um mendigo encontra uma macumba na rua, pode comer, não pode, é pecado, não é, sabe? Paulo vai dar um pouco de luz sobre isso também nessa carta, óbvio, não no nosso contexto brasileiro, né, dentro do contexto dele lá, mas a gente consegue com certeza tirar alguns princípios interessantes daí também. Sim, e aqui entra é quase um fio condutor de toda a carta, né? Que talvez seja o trecho mais conhecido da primeira carta aos Coríntios, onde Paulo vai falar sobre a questão do amor. Sim. Porque ele vai falar de questões de liberdade, de direito e de amor. Às vezes não é errado em si você fazer algo, mas por amor a seu irmão você deixa de fazer. Né? Então ele vai começar a trabalhar esse conceito, né? Que na verdade já trabalhou lá atrás quando falou da divisão, né? Da unidade que deveria haver, mas aqui ele volta para essa questão, né? Da liberdade cristã, dos direitos, dos deveres e do amor ao próximo, se negando muitas vezes por amor ao seu irmão. A gente vai encontrar até uma letra da Legião Urbana aqui, né? Aquela coisa vai estar... O Paulo copiou do Renato Russo aqui, né? Foi. A gente vai ter o discurso sobre dons, muita coisa sobre dons, e aqui eu tô falando dons espirituais, aquele que a gente recebe quando se converte e tudo mais. Vai ter o tão falado, olha só que curioso, né? Tão falado dom de línguas aí, dom de interpretação. Paulo vai dar bons princípios aí pra gente conversar sobre isso. Vai ser bem interessante. Ele dá uma lista de dons aqui, pra quem gosta desse negócio de lista de dons. Inclusive, eu aprendi o que é dom com o pastor Tiago Moreira, sabia? Ixi. Numa EBF aí lá, alguns anos atrás. Sabe o que a gente devia fazer, Tiago? Quando chegar esse episódio aí, a Carol dá aula, pra ver se ela aprendeu direitinho. Beleza. Que dia que é pra eu faltar? Pra ver que eu vou estar doente, né, Carol? Exato. Não, mas é legal. Como o Tan falou, tem a questão dos dons, que talvez seja o assunto principal dos capítulos 12, 13 e 14, né, da carta, mas outras questões que envolvem culto. Sim. Também aparecem aqui, né, no capítulo 11 e 12, que envolve a questão da ceia, que eles estavam tendo um problema também de comunhão e de relação... Ixi, ficou confuso agora. Eles estavam tendo um problema com relação à ceia do Senhor. Sim. Também tem problemas com relação a quem pode ensinar, quem não pode ensinar na igreja, intervenções, né, intromissões no culto, como que deveria ser a ordem do culto. Uma série de coisas que são polêmicas, inclusive, que a gente vai trabalhar principalmente no capítulo 11 ali, a questão da mulher falar na igreja, ensinar na igreja ou não. Então tem uma série de questões aqui que Paulo trata. Uso do véu. Né? Uso do véu, exatamente, que Paulo trata aqui nos capítulos 11, principalmente, da carta. A gente vai mexer nos vesperos aí que... Eu lembro que quando a gente planejou o LBC, eu falei, vai chegar um momento que vai ter uns textos aí que eu não sei se eu quero mexer, ou pelo menos, assim, tem um potencial de cancelamento muito grande. Eu até conversei, eu lembro disso, eu conversei com alguns amigos da faculdade, descrentes, tá? Eu falei, cara, quando tiver esses temas aí, eu tenho um pouco de receio de como as pessoas vão lidar com isso. Porque uma coisa é eu fazer uma pregação na igreja, onde, enfim, o público
controlado, vamos dizer assim, no sentido de que eu sei quem tá ouvindo. Não que eu quero controlar o público, hein, por favor, não é isso que eu tô dizendo, mas... Sim, sim. Sabe aquela máxima de, cara, eu conto uma piada num teatro, num show de piada, as pessoas foram lá pra ouvir isso. O podcast, ele tá jogado aí qualquer um pode pegar e eles me disseram uma coisa interessante, né? Descrentes aconselhando bem cristãos. Falou, cara, você vai estar lendo a Bíblia inteira? Vou. Quando chegar, você lida com ela. Ninguém vai achar ruim porque você lidou com esse tema, porque você não foi atrás da polêmica, sabe? Você só tá lidando com o que o texto tá apresentando. Eu acho importante a gente lidar com isso. Ah, com certeza. E me lembrei, inclusive, de um professor de seminário, eu não lembro quem foi que falou, mas isso eu ouvi com certeza nas aulas, sobre a importância de pregações expositivas em vez de pregações temáticas. Era isso que ele falava. Porque quando você tá na temática, você escolhe o que você quer falar. E isso é um perigo porque você às vezes foge de alguns temas de propósito. Sim. E você também fica focado em temas que você gosta mais de falar. Agora, quando é expositivo, que é o quê? Ó, você pega o texto e o texto falou, você tem que lidar com aquele texto, sabe? Aí não tem o que fazer, não tem onde fugir. Se o texto falou aquilo, você tem que lidar com ele. Sim. Aí eu falei, beleza. Então chegou a hora da gente chegar e eu espero que a gente esteja dentro dos seus ouvidos, ouvintes aí, com autoridade suficiente, maturidade suficiente para vocês entenderem o que a gente vai falar, hein? Por favor. Sim. E aí a carta termina, né? No capítulo 15, talvez seja o último grande tema, porque o capítulo 16 fala de algumas questões pessoais, sobre oferta para a igreja em Jerusalém e questões de relacionamento do apóstolo Paulo. Mas o capítulo 15 fala sobre a questão da ressurreição. Sim. É um tema também importante aqui, um capítulo longo que fala sobre a ressurreição de Cristo. Aparentemente, os coríntios também estavam tendo problemas com a compreensão da ressurreição, porque os gregos não viam a ressurreição como algo benéfico, né? A maioria dos filósofos achavam que a morte era a libertação da alma, que o corpo era ruim e prendia a alma, então voltar para um corpo seria algo ruim. Sim. Então, Paulo vai ter que explicar sobre a importância da ressurreição para a nossa fé, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, né? E ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo e sobre a nossa ressurreição futura, no capítulo 15. A carta é gostosa, né? Tem bastante coisa prática, tem alguns alertas aí para nossa conduta de vida, e só para vocês saberem, né? São 16 capítulos aí, a gente vai ter então, a partir desse prefácio, 16 episódios, e esse sim vai ter epílogo lá no final, né? Pelo menos esse é o plano. Fechou? Opa! Estamos prontos para entrar em 1 Coríntios, então, e preparados para o que der e vier aí, seja o que for. E que Deus esteja com a gente, né? Amém. Eu espero que os ouvintes também continuem com a gente, né, Carol? Ah, é. Por favor. E que os nossos atuais ouvintes compartilhem com novos ouvintes, né? Pra gente causar aí no rolê, entendeu? Mas é causar do bem, tá? Sim, por favor, não tirem a gente do contexto, tá? Se for fazer corte, sejam honestos com a gente. Tá bom, então, semana que vem a gente volta com o capítulo 1 de 1 Coríntios. Valeu, Carol, valeu, Thiago. Ansioso aí pra ver o que vai acontecer. Valeu, galera do Discord. O Discord hoje tá cheio, hein? Muita gente assistindo a gente ao vivo. E espero que vocês realmente aproveitem tanto o material bruto, que já aproveitaram, né? Quanto o editado. Vocês vão ver que o editado sempre fica mais legal. Então tá, até semana que vem. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência. Compartilhe com um amiguinho e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até semana que vem, vamos entrar na carta. Leia aí durante essa semana, 1 Coríntios capítulo 1. Isso vai fazer você entender um pouquinho melhor aquilo que a gente vai conversar na próxima semana. Deus te abençoe.